Olá, pessoal! E vamos para mais uma correção de simulado. E para esta semana, nós separamos questões que foram organizadas pela banca IBFC. Se você está chegando ao canal agora, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui no canal toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo, tá? Então, já se inscreva agora mesmo no canal. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um link para que você seja direcionado ou direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Esse material aqui, por exemplo, né, esse simulado, foi disponibilizado lá no grupo. Então, quem está conosco lá no grupo consegue receber esse material com antecedência, resolver as questões e depois vir aqui acompanhar a correção de cada uma delas, tá? Então, o link para que você tenha acesso a esse grupo vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, como eu sempre digo, bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Vamos para a primeira questão do nosso simulado e a banca nos trouxe o seguinte: na realidade, o que tenho feito é tentar descortinar algumas das razões que levam os camponeses a converter os capinzais em chamas. E a banca vai trabalhar com o sentido dessa expressão na realidade. Olha o que ela nos pede. Essa expressão equivale semanticamente a. Então, se é semanticamente, é o sentido. A banca quer que nós assinalemos a alternativa que nos traga o mesmo sentido transmitido pela expressão na realidade. Quando nós lemos aqui, na realidade, o que tenho feito é tentar descortinar algumas das razões. Essa expressão, ela nos traz uma ideia de afirmação, de convicção sobre alguma coisa. Na realidade, o que tem feito é isso. Então, é essa ideia de afirmação, de certeza, de convicção que nós vamos buscar ali abaixo. Na letra A banca colocou no entanto. O no entanto nos traz a ideia de oposição, de alguma coisa contrária, de alguma coisa adversa. Não traz essa ideia de afirmação, de convicção, de certeza. Então, não corresponde semanticamente ao sentido de na realidade. Letra B, por enquanto eu estou estudando. Por enquanto eu estou me dedicando. Neste período da ideia de tempo. Então, ideia de tempo não é a mesma ideia transmitida pela expressão na realidade. Letra C, de fato. Se eu colocar aqui, de fato. De fato, o que tenho feito é tentar descortinar algumas das razões. É a mesma ideia, nos transmite a mesma ideia. De fato e na realidade, são expressões que são semanticamente iguais, nos trazem o mesmo sentido. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. O de fato traz a ideia de na realidade, traz a mesma ideia, ok? Às vezes, de vez em quando, dá ideia de tempo. Nos trouxe ideia de tempo, ok? Só apagar isso na realidade aqui para não ficar. E ainda assim, nos traz a ideia de oposição, ok?
Então, não é a mesma ideia transmitida pela expressão na realidade. De fato, então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, ok? Se você vai fazer prova elaborada pela banca IBFC, faça um asterisco nesse conteúdo. Você precisa ir para a sua prova entendendo quais são os sentidos transmitidos pelos conectivos, pelas conjunções, ok? Sejam elas coordenativas ou subordinativas. Então, estudem esses conectores, tá? Memorizem esses conectores. Patrícia, eu preciso memorizar? Precisa, porque quando você vir o no entanto, por exemplo, você já sabe a ideia que é transmitida por ele. É uma ideia de adversidade, é uma ideia de oposição. Quando você vir o ainda assim, você já sabe, é a ideia de oposição também. Quando você vir um embora, você sabe que traz a ideia de concessão. É uma conjunção concessiva. Então, você precisa de ir para a sua prova dominando esse conteúdo, ok? E eu tenho uma técnica infalível para você memorizar conteúdo. Sabe qual é? Você vai colocar os conectores ali na parede do seu quarto, no seu guarda-roupa, não sei. Vai colar ali e vai colocar embaixo o salário que você vai receber depois que você decorar, memorizar esses conectores. É assim, infalível essa técnica, tá? É infalível. Você memoriza que é uma beleza. Ok? Então você precisa memorizar, você precisa ir para a prova dominando esses conectores aí. Agora, a questão número 2 vai nos trazer algo que é muito cobrado também pela banca IBFC, que são as vozes verbais. Nem pense em ir para a prova sem saber esse conteúdo, ok? São as nossas vozes verbais. Então, olha só o que a banca trouxe. A estrutura verbal destacada em sabe-se que a agricultura de corte queimada manteria equivalência em relação à voz passiva com o uso de. Então, a banca aqui está trabalhando especificamente, né, com a voz passiva. Com a voz passiva. Então, nós temos o seguinte: voz passiva. Só revisando aqui brevemente com vocês, tá? Esse tipo de voz verbal. A voz passiva, ela pode ser passiva sintética e ela pode ser passiva analítica. Opa, vou colocar aqui. Sintética ou analítica. Quando nós temos uma oração na voz passiva sintética, nós vamos ter uma estrutura fixa, tanto na sintética quanto na analítica. Nós temos uma estrutura fixa. Se a oração está na voz passiva sintética, o que vai aparecer vai ser um verbo transitivo direto mais o se. Essa é a estrutura de voz passiva sintética. Voz passiva analítica também tem uma estrutura. Você vai ter verbo ser mais um verbo no particípio. Verbo no particípio é aquele que nos traz as terminações ado ou ido. Geralmente, tem outras terminações? Tem, mas geralmente são essas terminações aqui, ado ou ido. Então, essas são as estruturas da voz passiva. Sintética, verbo transitivo direto mais o ser. Analítica, verbo ser mais um verbo no particípio.
Então, eu vou colocar um exemplo aqui abaixo e depois nós retornamos à questão, tá? Eu quero que vocês entendam esse conteúdo aqui. Então, se eu coloco um exemplo assim, colocar mais para cá para não atrapalhar. Alugam-se casas. Alugam-se casas. Vou só subir aqui. Olha só o que nós temos aqui. O verbo alugar. Aluga. Quem aluga, aluga alguma coisa. Concordam? Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, esse verbo, ele pede complemento. Ele é um verbo transitivo, pede complemento. Alugam-se o quê? Casas. Casas está completando o sentido do verbo, não começou por preposição, então é objeto direto, ok? Então, objeto direto, verbo transitivo direto. Olha a estrutura que nós temos aqui: verbo transitivo direto mais o ser. Se eu tenho essa estrutura de verbo transitivo direto mais o ser, o que eu tenho aqui é voz passiva sintética. Essa é a estrutura da voz passiva sintética, ok? Verbo transitivo direto mais o objeto direto. Agora, algo que é muito importante e que vocês precisam observar. Esse verbo transitivo direto, ele apareceu acompanhado do ser. Quando o ser está acompanhando o verbo transitivo direto, ele vai ser uma partícula apassivadora. É o que nós chamamos de partícula apassivadora. E a partícula apassivadora faz com que uma mágica aconteça ali dentro da oração. Ela faz com que esse objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser o sujeito. Passe a ser o sujeito da oração. Então, casas aqui não pode ser analisado como objeto direto mais. Por quê? Porque eu tenho um ser aqui que está acompanhando um verbo transitivo direto. Então, ele é uma partícula apassivadora. E a partícula apassivadora faz com que o objeto direto passe a ser o sujeito da oração. Gente, isso é extremamente importante. Você precisa entender esse raciocínio, porque as bancas brincam com isso. Ok? Coloca um trecho lá, um período, né? Que tem o verbo transitivo direto, o ser, e marca um termo lá, uma parte da oração, e diz que aquilo dali é o objeto direto. Porque, de fato, está completando o sentido do verbo. Quando nós vimos aqui, alugam-se o quê? Casas. Casas está completando o sentido do verbo. Então, a banca afirma que aquele trecho é o objeto direto do verbo da oração. Mas você não pode cair nessa pegadinha. Não é objeto direto, por quê? Porque junto a esse verbo transitivo direto apareceu o ser. E o ser, nesse caso, é partícula passivadora e transforma o objeto direto em sujeito. Ok? Agora, essa estrutura que nós vimos aqui é a estrutura de voz passiva sintética. Mas nós temos a voz passiva analítica. E eu posso transformar essa oração, que está na voz passiva sintética, em voz passiva analítica. E aí, como que eu vou fazer? Você vai lembrar da estrutura da voz passiva analítica. Qual é essa estrutura? Verbo ser mais um verbo no particípio. Então, você vai colocar aqui, ó, alugam-se casas, eu vou reescrever. Vou colocar o sujeito. Qual é o sujeito aqui, ó? Casas, ok? Casas. Então, vou começar aqui com o meu sujeito. Casas. Eu tenho de colocar o verbo ser aqui. Alugam está no presente, hoje. Alugam-se casas hoje.
Então, o verbo aqui, ser, tem que permanecer no mesmo tempo, presente. Casas, hoje. Casas são. E esse verbo aqui vai para o particípio. Casas são alugadas. Casas são alugadas. O que são alugadas? Casas. Meu sujeito. Casas são alugadas. O sujeito está recebendo a ação. Não são as casas que alugam, elas são alugadas. Então, nós temos aqui um sujeito que é chamado de sujeito paciente. O sujeito está recebendo a ação. E eu tenho uma estrutura de voz passiva analítica. Qual estrutura é essa? Verbo ser mais particípio. Um verbo no particípio. Olha a terminação dele. Mas, Patrícia, você falou aqui em cima que particípio é ado ou ido. E lá está adas. Não tem problema. O verbo no particípio ele vai para plural, para feminino, masculino, não tem problema. Alugado, alugada, alugados, alugadas, sem problema algum. Está no particípio. Certo? Então, essa estrutura que apareceu aqui é uma estrutura de voz passiva analítica. Ok? Agora vamos para a nossa questão. Olha o que a banca pediu. Ela quer uma estrutura que seja equivalente a essa aqui acima, que está na voz passiva também. Olha o que nós temos. Sabe-se. Olha o verbo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Verbo transitivo. Sabe-se o quê? Isso, que é agricultura de corte queimada. E aí tinha o restante da oração lá, né? O texto. Então, sabe-se o quê? Sabe-se isso. Então, isso aqui que apareceu, que é agricultura de corte queimada, está completando o sentido do verbo saber. É objeto sem preposição no início, objeto direto. Verbo transitivo direto. Mas olha o que apareceu ali, o ser. Quando ser está acompanhando verbo transitivo direto, esse ser é a nossa partícula passivadora, PA. E a PA transforma o objeto direto em sujeito da oração. Viram como as coisas vão se encaixando? Transforma em sujeito da oração. O que nós temos aqui é a estrutura de voz passiva, o quê? Verbo transitivo direto mais o ser. Voz passiva sintética. Então, a banca já nos trouxe uma oração, um período, que está na voz passiva sintética. Aí ele quer outra voz passiva. Você reescreva ali, perceba a estrutura verbal na outra voz passiva. Que voz passiva é essa? Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. E aí, como que nós transformamos para a voz passiva analítica? Eu vou pegar o sujeito. Qual é o sujeito aqui? Que é a agricultura de corte queimada. Isso. Então, para não repetir tudo aquilo ali, eu vou colocar só o isso aqui, ó. Isso. Depois, o que que eu coloco? Verbo ser. Verbo ser no mesmo tempo que estava o verbo lá da oração, da primeira oração. Isso é, sabe-se, isso, hoje sabe-se, tempo presente. Então, isso é no presente, isso é, agora eu coloco esse verbo, sabe, no particípio. Isso é sabido. Isso é sabido.
Olha o que nós temos. O que é sabido? Isso. Sujeito. É um sujeito paciente. Está recebendo a ação. Ok? Isso. Agora aqui, ó, olha a estrutura que nós temos. Verbo ser mais um verbo, ó, terminou em ido. É um verbo que está no particípio. Então, eu tenho aqui vós. Deixa eu só ver como está aparecendo para vocês. Vou subir um pouquinho, né? Vou cortando ali. O que eu tenho aqui é voz passiva analítica, certo? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Olha como que vocês conseguiriam eliminar, limpar a questão. Se eu quero trabalhar ali com voz passiva analítica, qual a estrutura que eu tenho de buscar aqui? Estrutura verbal. Verbo ser mais verbo no particípio. Na alternativa, tem de ter verbo ser mais verbo no particípio. Na letra A, olha o verbo que nós temos. Saber. Não tem verbo ser, não tem particípio, eu descarto. Na B, ok, né? Poderia observar aqui, ó, tem verbo ser, tem verbo no particípio, vou manter. Letra C, souberam, não tem verbo ser, não tem verbo no particípio. Letra D, vão saber, não tem verbo ser, não tem verbo no particípio. Letra E, se soubessem, não tem verbo ser, não tem verbo no particípio. Então, você já conseguiria eliminar, né, as alternativas ali e chegar à resposta correta sem precisar fazer essa linha de raciocínio aqui toda, tá? Eu só fiz aqui com vocês para que vocês entendam aí o fio da meada. Vocês entendam o porquê, né, de nós marcarmos esta alternativa aqui. Então, perfeita a letra B, ó. Isso é sabido. É sabido. Ok, perfeito. Tá, gente? Então, muito importante esse conteúdo também, tá? Coloca asterisco. Vamos para 3. Questão 3. Na questão 3, a banca vai trabalhar com crase. Não tem para onde correr. E aí não é só IBFC, todas as bancas. Todas as bancas trabalham com crase. Qual é a regra geral de crase? O que você precisa, por onde você vai começar? Para que nós tenhamos crase, nós temos de ter uma preposição mais o artigo a. E aí, quando nós juntamos a preposição com o artigo a, nós colocamos o sinal indicativo de crase. E aí, o que você tem de observar? Esta preposição a, ela não é pedida, não aparece ali do nada dentro da oração. Ela aparece porque tem uma palavra que pede. Tem um nome ou tem um verbo que vai pedir esta preposição. Então, tem um nome ou tem um verbo, né? Que pede, esse nome ou esse verbo, pede essa preposição a. E nós temos um outro a aqui, que é o a artigo. O artigo a vai acompanhar um substantivo feminino. Se é a, tem de acompanhar um substantivo feminino, ok? Então, para ter crase, você precisa do a, preposição, e do a, artigo. Então, se eu colocasse uma oração assim, entregou a carta à mãe. Entregou a carta à mãe. Temos o verbo entregou. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou o quê? A carta. Mas a quem? A mãe. Quem entrega, entrega alguma coisa a
alguém. Tá vendo? O verbo pediu a preposição a. Então, já tem preposição a ali. Agora, eu tenho de ver se eu tenho a artigo. E aqui, olha, a palavra que apareceu depois do a foi mãe. E eu digo a mãe. Sempre que você conseguir colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra vai ser um substantivo. Se eu falo aqui, ó, homens, ó, os homens, distâncias, as distâncias, ok? Então, você conseguiu colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Então, mãe é um substantivo, eu digo a mãe. E é um substantivo feminino, não é o mãe, é a mãe. Então, é um substantivo feminino. Tem um artigo ali acompanhando esse substantivo. Então, eu tenho preposição mais artigo. Se eu tenho preposição mais artigo, eu preciso crasear. Então, entregou a carta à mãe, esse A obrigatoriamente tem de estar craseado. Então, essa é a regra geral de crase, tá? Para que você entenda se vai haver crase ou não. Nós temos os casos particulares, nós temos os casos facultativos, né? Casos em que a crase é proibida, ok? Mas essa é a regra geral. Se você ficar em dúvida se tem crase ou não, você pode usar um macete que dá certo. Você vai trocar esse substantivo feminino por um masculino. Se ao trocar o feminino pelo masculino aparecer o ao, então vai ter crase ali naquele a. Porque você tem uma preposição, você tem o artigo. Então, aqui no nosso exemplo, entregou a carta à mãe. Vou trocar o substantivo mãe por um substantivo masculino. Entregou a carta ao pai. Tá vendo? Apareceu aqui, ó, o ao. Então, aquele a tem de ser craseado porque tem preposição e tem artigo, ok? Então, de modo geral, é isso. Aí vamos ver o que a banca está nos pedindo aqui. Pois os homens visitadores percorrem a pé distâncias inacreditáveis. A preposição destacada não recebe acento grave. O A aqui não está craseado. Assinale a alternativa em que esse acento deveria ser empregado. Então, vamos lá. Pintaram o quadro a óleo. Pintaram o quadro a óleo. Nós temos aqui a palavra óleo. É o óleo, não é isso? É o óleo. É um substantivo masculino. Para haver crase, o que eu disse? Tem de ter o a preposição e o a artigo. Tem que ser o artigo feminino, a. O que nós temos aqui é uma palavra masculina, então não pode ter artigo a aqui. Esse a que está aparecendo é somente preposição, tá? Então não pode ter crase aqui de fato, tá? Não pode ter crase porque você tem o a aqui antes de uma palavra masculina. Você nunca vai usar crase antes da palavra masculina, tá? Por quê? Porque não admite o artigo a. Então, nas expressões a pé, ó, a gás, fogão a gás, é o gás, ok? É o gás, então não pode ter crase ali, palavra masculina. A pé, a gás, a frete, é o frete, é o pé, é o gás, é o frete. Então, não pode ter crase. A prazo, que as pessoas erram muito, né? Colocam crase ali. A prazo. Prazo é um substantivo masculino, é o prazo, não pode ter crase ali, ok? Então, letra A ali, né? Não deveria ser empregado. Assinale a alternativa em que esse acento deveria ser empregado. Na A, não deveria mesmo, ok? Não deveria.
Então, vamos ver a B. Estão dispostos a fazer. Não perca tempo com isso, gente. Não tem crase antes de verbo. Não tem, porque não admite artigo. Então, não tem crase, tá? Antes de verbo, não tem crase. Letra C. Iremos à reunião. Iremos. Quem vai, vai a algum lugar. Preposição. O verbo pediu preposição. Agora eu tenho de ver se tem uma palavra feminina ali, depois daquele a, né, que peça o artigo a. Eu digo a reunião. Consegui colocar artigo antes da palavra, a palavra é um substantivo. E é a reunião, não o reunião. Então, é um substantivo feminino. Então, aqui eu tenho o a, foi pedido pelo verbo, e eu tenho o a acompanhando reunião. Então, aqui, obrigatoriamente, eu vou ter de crasear. Iremos à reunião. Então, aqui, nessa alternativa, o acento deveria, sim, ser empregado. Estão vendo? Como somente com a regra geral você já consegue resolver bastante coisa. Letra D. Fizeram jus a uma promoção. Quem faz jus a alguma coisa. Pediu preposição. Aqui eu tenho a promoção, substantivo feminino. Mas observem que o artigo que apareceu aqui, com esse substantivo aqui, acompanhando esse substantivo, não foi o a, foi o uma. Já tem um artigo aqui. Se já tem um artigo aqui, eu não posso ter outro artigo. Uma, uma, não, né? Não pode ter, ok? Já tem um artigo aqui, que é o artigo uma. Então, não pode ter o artigo a também. Então, não pode ter crase. Antes de artigo... Peraí, deixa eu só acertar aqui. Antes aqui do artigo uma, você não vai colocar a crase. Por quê? Simplesmente porque já tem o artigo uma. Então, não pode ter o a. E para ter crase, precisa do artigo a. Preposição a com artigo a. Ok? Então, ali não pode ter crase. Crase proibida, não pode. Letra E. Prendem-se a ideias pouco originais. Quem se prende a alguma coisa ou a alguém. O verbo pediu preposição. Agora, aqui nós temos ideias. Se eu colocar um artigo aqui para acompanhar, vai ser as ideias. Observem que nós temos o a ali no singular. Então, você não tem um artigo ali que está acompanhando esse substantivo. Porque se tivesse artigo, teria de ser as. Não apareceu as, apareceu a no singular. O que é esse a? É a preposição. É somente a preposição que está sendo pedida pelo verbo. Quem se prende a alguma coisa. Então, não tem o a artigo ali, ok? Então, por isso, você não vai crasear. Agora, quando você encontrar essa estrutura aqui, singular com plural, não perca tempo. Singular com plural, crase nem a pau, não tem crase. Não precisa ficar analisando, tem preposição, tem artigo. Não tem. Não tem crase, nunca vai ter. Se você vir singular com plural, o a antes de uma palavra no plural, não tem crase. Crase nem a pau, ok? Então, de fato, ali a nossa alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a nossa próxima questão, questão 4. Ampliar os horizontes dentro do emprego de secretária executiva. Assinale a alternativa em que conste objeto direto. Objeto direto é o complemento do verbo, né? O verbo transitivo que pede um complemento sem preposição, que é o nosso objeto direto, ok? E o verbo vai ser verbo transitivo direto. Então, o verbo que nós temos aqui é ampliar. Quem amplia, amplia alguma coisa. Então, eu vou ampliar o quê? Os
horizontes. O verbo pedir um complemento. No início desse complemento não tem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Então, na letra A, nós já temos o complemento do verbo ampliar, ok? Na B, olhem o que a banca colocou, ó. Do emprego. Do é preposição de, mais artigo o, que forma o do. A banca quer o objeto direto. Objeto direto é sem preposição. Então, se a banca já colocou um termo ali que iniciou para preposição, não pode ser objeto direto, ok? De secretária executiva também começou por preposição, não pode ser, né? Ampliar é verbo e dentro é um advérbio, ok? Então, a resposta ali é A, alternativa A. Vamos para a próxima. Aqui, a banca vai trabalhar com a mudança de classe gramatical que é ocasionada pela presença ou não do acento, que é o nosso acento diferencial. Quando uma palavra é acentuada pela regra do acento diferencial. Olha só o que nós temos aqui, ó, número. Se eu te perguntar essa palavra, número não, né? Não vou falar a pronúncia. Essa palavra aqui precisa ser acentuada? Tem de ser obrigatoriamente acentuada? Não. Por quê? Porque eu tenho essa palavra que eu escrevi aqui e eu tenho esta outra palavra aqui. Como que nós lemos a primeira? Numero. Eu numero, tu numeras, ele numera. Isso daqui é um verbo. Agora aqui, número, eu digo o número, é um substantivo. Viram? O acento aqui, ó, fez com que mudasse a classe gramatical, tá? Quando fala em classe gramatical, são, né, as 10 classes, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, numeral, interjeição, enfim, né? Então, muda a presença ali do acento, né? Mudou a classe. Aqui, no 1, eu tenho numero, que é verbo. Aqui no 2, eu tenho número, que é substantivo. Mudou a classe gramatical. Então, vamos lá. A banca quer, ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em. Então, ela quer a alternativa na qual, né, a palavra ali, retirando o acento, não se torne um verbo. Vamos ver. Letra A. Nós temos crítica. Eu digo a crítica é substantivo. Mas existe essa palavra aqui? Assim? Existe. Como que nós lemos? Critica. É verbo, verbo criticar. Eu critico, tu criticas, ele critica. É verbo, ok? Então aqui mudou. Agora, denúncia. Eu digo a denúncia, substantivo. Se eu retirar o acento, fica assim. Existe essa palavra? Existe. Denuncia. Ele denuncia. É verbo. Então, não achamos ainda a alternativa. Médico. Eu digo o médico. É substantivo. E se eu retirar o acento, como que eu vou ler? Medico. Eu medico o paciente. É verbo. Mudou. Letra D, dúvida. A dúvida, substantivo. Se eu retirar o acento, como que eu leio? Duvida. Ele duvida da sua fala. É verbo. Agora, possível. Eu posso retirar o acento, existe o possível? Não existe, né? Então, aqui na letra D, se eu retirar o acento, eu não vou mudar a classe gramatical. Essa palavra não vai passar a ser um verbo, ok? Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. 6.
Observe a transitividade dos verbos. Conteúdo importantíssimo também. Você precisa identificar, né, saber ali classificar o verbo, se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se ele é um verbo transitivo direto e indireto, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo de ligação. Então, você precisa saber isso daí. Na número 1, ninguém é chato. A banca disse que o é um verbo de ligação. E sim, né? O essencialmente, é um verbo de ligação. Tem algumas palavras que normalmente são verbos de ligação. E aí você precisa também saber, né, esses verbos, memorizar esses verbos, que são os verbos ser, estar, continuar. Opa, será que eu não vou conseguir escrever continuar aqui, gente? Continuar, ficar, permanecer, permanecer, parecer, tornar-se, virar. Estes verbos, eles são essencialmente de ligação. Eles são essencialmente de ligação, melhor dizer, né? Então, eles, em 99,9% das vezes, aparecerão como verbo de ligação. Aqui nós temos, ó, ninguém. Quem é chato? Ninguém, é o nosso sujeito. Chato é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. É o nosso predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, ele tem essa função, de ligar o sujeito ao seu predicativo, a característica que é atribuída a ele. Então, ok, aqui, está certo. 2. Reagimos de maneira automática. A banca está dizendo que reagimos é um verbo transitivo direto. Reagimos. Não precisa de complemento. É um verbo intransitivo, não pede complemento. Patrícia, e esse de maneira automática é o quê? É o modo. O modo como ele reagiu. Reagimos como nós reagimos, né? Reagimos como? De maneira automática. Isso daqui é adjunto. É adjunto adverbial de modo, ok? Não é o complemento do verbo. E se fosse complemento iniciado por preposição, não seria direto, seria indireto, ok? A banca foi até boa aqui, né? Porque ela poderia ter trabalhado mais a confusão ali, né? Colocando verbo transitivo indireto, para induzir mais o candidato ao erro, né? Mas não. Mas não, né? Ela colocou objeto direto e preposição ali, nunca poderia ser, tá? Mas fiquem atentos a isso. Reagimos como? Reagimos de que modo, de que maneira? É adjunto adverbial de modo. Na 3, como se trata de uma estratégia primitiva? A banca disse que esse verbo trata é um verbo transitivo indireto. Como se trata? Quem trata, trata de alguma coisa. Então, tratar de quê? De uma estratégia primitiva, ok, certo, que se afirma aqui na 3. Na 4, sentimos frio, calor, medo ou nojo. Sentimos é o nosso verbo. Quem sente, sente alguma coisa. Sentimos o quê? Isso aqui, frio, calor, medo ou nojo. Então, o verbo aqui, ele pediu o complemento. No início do complemento, não apareceu preposição. Então, ele é um verbo, sim, transitivo
direto. No complemento dele, nós não temos preposição. Está certinho isso daqui. Aí, de acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Ela quer que está errada. Qual nós vimos que está errada? A 2, né? A 2. Então, letra B é a nossa resposta correta. Apenas a 2. Ok? Vamos para a próxima. Lembrando que, se você não se inscreveu ainda no canal até agora, aproveite esse momento e faça isso. Já se inscreva no canal e não se esqueça de que aqui abaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link para que você tenha acesso ao nosso grupo gratuito de estudos. E lá nós disponibilizamos o material simulado, tá? Com antecedência. Então, vamos lá. 7. Assinale a alternativa que apresenta a qual oração a análise pertence. Qual análise? A banca quer que nós marquemos uma alternativa na qual apareça sujeito. Dentro desse sujeito, tem de ter, um adjunto adnominal e tem de ter ali, perto desse adjunto adnominal, o núcleo do sujeito. Quando você tem adjunto adnominal perto ali do núcleo do sujeito, esse adjunto adnominal, ele vai ser um determinante. Ele vai ser um determinante do substantivo. E aí você vai observar essas classes aqui, ó, gramaticais. Esse adjunto adnominal vai ser um artigo, esse adjunto adnominal vai ser um pronome, e aí são os pronomes, né, determinantes, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, ok? Ou pronomes demonstrativos. E o numeral. Então, o que vai aparecer perto desse núcleo aqui do sujeito vai ser um artigo, um pronome ou um numeral. Então, a banca quer essa estrutura, sujeito assim, depois quer um verbo no modo indicativo, um verbo que nos traga ideia de certeza, modo indicativo, ideia de certeza, e que seja um verbo intransitivo, que não precise de complemento. E quer que a nossa estrutura termine com um adjunto adverbial, de modo. Olha a exigência da banca. Ela quer essa estrutura. Então, vamos lá. Na letra A, essa técnica funciona bem. Funciona é o nosso verbo. Vou buscar o sujeito. O que funciona? Que funciona bem? Essa técnica. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. O núcleo é técnica. Perto desse núcleo, antes, né, que a banca queria um adjunto adnominal ali antes do núcleo do sujeito, esta palavra aqui é um pronome que está acompanhando o substantivo. Olha o que eu disse para vocês. Pronome é um determinante que vai aparecer ali perto do núcleo. Então, nós temos essa estrutura ali. Isso daqui é um adjunto adnominal, ok? Aqui é adjunto adnominal. Não vai dar para colocar aqui. E o núcleo do sujeito. Até aqui tudo bem. Essa primeira parte aqui já matamos. Na letra A tem. Agora, o verbo. Ela quer um verbo intransitivo. E que dê ideia de certeza. Funciona. Essa técnica funciona, ideia de certeza, modo indicativo. E funciona, não pede complemento. O equipamento funciona. Se funciona bem, se funciona mal, é um acréscimo. O verbo não pede esse complemento, ele tem sentido completo. Então, eu tenho aqui verbo intransitivo, sim, tá? E modo indicativo.
Mas ele funciona como? Ele funciona de que modo? De que maneira? Então, isso daqui é o nosso adjunto adverbial de modo. Perfeito. Então, todos os critérios aqui que a banca pediu foram atendidos já aqui na letra A, ok? Na letra B, reagimos. Quem reagiu? Nós. Sujeito oculto. Oculto, desinencial, elíptico, implícito. Né? Nós sabemos por meio da desinência verbal. Nós reagimos. Nós não temos aqui um determinante junto desse sujeito, então já descarta a letra B. Letra C, evitar o quê? O contato. O verbo é um verbo transitivo, pede complemento. Não temos ali a estrutura que a banca pediu. Letra D, nosso instinto de sobrevivência, que nem verbo tem, então já não poderia ser. Letra E, faça o quê? Uma análise profunda, o verbo pede complemento. É um verbo transitivo, a banca queria um verbo intransitivo, então já não poderia ser também. Nossa alternativa correta é mesmo a letra A. Vamos para 8. Na 8, a banca está trabalhando novamente com crase. Olha como a banca ama esse conteúdo de crase. Coloca asterisco também. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal da crase. Não poderia ter. Então, vamos lá. Letra A. A chatice se deve à instabilidade das pessoas. O que se deve a. Vamos para a nossa regra geral de uso de crase. Eu preciso ter preposição a e eu preciso ter artigo a, ok? Então, a chatice se deve, o que se deve à instabilidade, ok? Eu tenho aqui, ó, instabilidade, e eu digo a instabilidade, é um substantivo feminino. Então, eu tenho um artigo ali acompanhando esse substantivo. Esse a está craseado porque eu tenho ali uma preposição e eu tenho um a artigo. Então, ok aqui, né, a crase ali. Não podemos marcar a letra A porque está tudo certinho. B, não é à toa que o chato amealhou o dinheiro que tem. Aqui nós temos uma locução feminina. Quando você tem uma locução adverbial, né, ou prepositiva, feminina, precisa crasear. É crase obrigatória. Você não precisa analisar nada. Você não precisa olhar regência, você não precisa. Não. Apareceu locução feminina, é crase obrigatória. Não é à toa é o modo. Então, é uma locução adverbial ali feminina, de modo, ok? Fiquem atentos a essas expressões que indicam modo, tempo e lugar. Modo, tempo e lugar. Essas expressões femininas que nos trazem ideia de modo, de tempo, de lugar, precisam ser acentuadas. Então, se eu falo assim, ó, ele saiu às pressas. Ele saiu às pressas. As pressas foi o modo como ele saiu. Então, eu preciso crasear. E é feminina, né? Ó, locução feminina. Às pressas. Eu digo às pressas e não os pressas. Então, é uma locução feminina. Precisa crasear. Se eu falo assim, ela estuda à noite. É o momento que ela estuda. É uma locução feminina, é à noite, não à noite. Então, eu preciso crasear. O motorista virou à direita. E traz essa ideia de lugar. E é à direita e não o direita. Então, é uma locução feminina. Eu preciso crasear. Ok? Então, locuções femininas, você não vai analisar nada. Você sabe que precisa de crase ali. Então, a B está certinha, não podemos marcar. C, em referência a salário. O que nós vimos?
que nós vimos, gente? Para ter crase, nós precisamos de preposição, o que está em referência, está referente a, né? O que é referente a, eu tenho preposição. Agora, salário, eu falo a salário ou o salário? O salário é um substantivo masculino, então não pode ter crase aqui. Não pode, não existe crase antes de palavra masculina. Lembra que eu coloquei lá para vocês? A pé, a gás, a frete, ok? Antes de palavra masculina não tem crase. Mas por que não tem? Porque não tem artigo a. O artigo que aparece é o artigo o. Esse a aqui é só preposição. Certinho? Letra D. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer. Gente, tecer é verbo. O que nós vimos? Antes de verbo. Não tem crase, tá? Não tem crase. Então, essa daqui está certinha. A incorreta, já vou marcar aqui, senão depois eu esqueço. É a C, né? Antes de palavra masculina, não tem. Letra E. Agora podemos ir às reuniões. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo pediu preposição. E eu tenho reuniões. Eu digo as reuniões. É um substantivo feminino acompanhado do artigo as. Então, eu tenho ali preposição a mais artigo as. E o as aqui, ó, está no plural. Craseado está no plural, ok? Então, certinho aqui tem de crasear. Agora, gente, só vendo se vocês entenderam lá em cima. Se, em vez de agora podemos ir às reuniões, estivesse assim, agora podemos ir, né, a reuniões. Teria crase ou não teria crase? Eu espero que você tenha respondido que não, porque singular com plural, crase nem a pau. Não tem crase, tá? Não tem crase porque esse aqui é somente a preposição. Por quê? Reuniões aqui, ó, está no plural. Então, o artigo que acompanha também tem de estar no plural, ok? Se aqui, junto desse a preposição, tivesse artigo, teria de ser igual está aqui em cima, ó, no plural, ok? Fiquem atentos a isso. Vamos para a nossa questão 9, nossa penúltima questão, que é de preencher lacunas. A banca trabalha muito com esse tipo de questão. E aqui vai trabalhar com o conteúdo de concordância nominal, tá? Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A banca foi bondosa aqui, né, novamente, porque colocou, ó, todas as primeiras aqui da mesma forma, né, próprio. Então, não teria para onde correr. A primeira lacuna aqui você iria preencher com o próprio. Mas como que faz a concordância com o próprio? Ele vai concordar com a palavra que se refere. Se estiver se referindo a uma palavra feminina, própria. Feminina no plural, próprias. Masculina no plural, próprios. Então, vai flexionar, tá? Então, aqui na primeira lacuna seria próprio mesmo. Depois, vai trabalhar aqui com a concordância da palavra anexo. Anexo vai concordar. Anexo concorda, tá bom? O anexo concorda. Então, eu digo assim, enviei anexa a correspondência. Anexa, concordando com a correspondência que está no feminino. Então, enviei anexa a correspondência. Enviei anexo o documento. Anexo concordando com o documento. Então, anexo concorda. Agora, em anexo, essa expressão em anexo é invariável. É invariável, não vai flexionar. Enviei em anexo a correspondência. Enviei em anexo o documento. Não vai variar. E essa concordância aqui com bastante
Tem bastante e tem bastantes. Patrícia, tem bastantes? Tem. Como você vai fazer? Qual a dica que eu vou te dar? Você vai colocar o muito para saber se o bastante vai variar. Se ao empregar o muito no lugar do bastante, o muito flexionar, por muitos, muitas, então o bastante também flexiona. Li livros. Quero completar com bastante. Bastante ou bastantes? Li muito. Como você fala? Li muito livros ou muitos? Li muitos. Se eu li muitos, então eu li bastantes, ok? É só colocar muito no lugar. Então vamos lá para a nossa questão. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio isolamento por meio de ações incompatíveis com a harmonia do grupo. Em, olha a expressão, em anexo. Em anexo é invariável, fica assim sempre no singular masculino. Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Aí eu vou colocar bastante ou bastantes aqui. Como que nós falamos? Muito interessantes ou muitos interessantes? Nós falamos muito interessantes. Então aqui vai ser bastante interessantes. Não vai flexionar, ok? Então vamos ver aqui onde nós temos próprio em anexo. Então eu corto aqui anexos. Corta aqui anexos e corta aqui anexos. Anexo e bastante. Alternativa B é a nossa alternativa correta. Ok, vamos então para a nossa última questão. Vai trabalhar aqui com o verbo, né? Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Letra A, uma oração no modo imperativo. Letra B, uma oração no modo subjuntivo. A banca já colocou isso daqui para confundir o candidato. Por quê? O verbo seja, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo no imperativo, ele pode estar no imperativo, ele pode estar no subjuntivo, tá? Por isso que a banca colocou aí, logo, né, de início, essas opções. Mas aí você iria trabalhar com o sentido da oração. Quando a oração está no modo imperativo, ela nos traz uma ideia de ordem, uma ideia de conselho, de desejo, ok? E no modo subjuntivo, nos traz uma ideia hipotética. Então, nos traz essa ideia de possibilidade, de dúvida, certo? Na letra C, a banca diz que nós temos ali um sujeito simples, do espaço pessoal. Está dizendo que do espaço pessoal é o sujeito. Nunca poderia, porque começou por preposição, sujeito não é termo preposicionado. Letra D diz que é um sujeito composto. Ou seja, quem vai ser? Você. Sujeito composto do espaço nunca, né, seria começando por preposição ali, não temos dois núcleos, enfim. Não seria, né? Não, ela continua aqui, né? Do espaço pessoal e das decisões de cada um. Não seria porque iniciou por preposição ali, não poderia ser. Letra E diz que nós temos ali um predicado verbo nominal. Para nós termos predicado verbo nominal, gente, nós temos de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Olha o verbo que nós temos ali, é o verbo seja, vem do verbo ser. Verbo ser, essencialmente, é um verbo de ligação. Não poderia ser predicado verbo nominal nunca. Então, a dúvida de fato seria aqui, ó, entre a A e B. Você vai olhar o sentido.
esse período ali está te transmitindo essa ideia de hipotética, de dúvida, ou de ordem, aconselhamento. Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. É um conselho, né? Nos traz essa ideia de conselho. Então, é um modo ali imperativo. Cuidado, porque o modo imperativo não traz somente ideia de ordem, tá? É um conselho, uma ideia de conselho, de desejo, tá bom? Então, não é só ordem. Ok, finalizamos aqui então a nossa correção desta semana. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Isso faz muita diferença. Deixe o seu comentário aí abaixo se você gostou. E eu vou deixar aqui abaixo também a descrição para que você esteja conosco lá no nosso grupo de estudos, tá? Vou deixar também o link do nosso curso Desbancando a Banca, um curso completo de língua portuguesa, vai te atender, tá? Se você vai fazer qualquer concurso público, esse curso é para você. Além desse curso, nós temos também as turmas de questões, que são aulas mais objetivas, de acordo com a banca do candidato. Então, se você vai fazer uma prova e o edital ali já está na iminência de ser publicado, você precisa de acelerar de forma estratégica o seu estudo, tá? E é assim que nós trabalhamos nas nossas turmas de questões. Ok, gente? Então, finalizei aqui. Na próxima semana eu volto com mais correção, tá bom? De simulado. Até lá.